Brasil, aquele bom dia especial. Já peço desculpas, a gripe, a sinusite, a rinite, tudo isso me pegou. Mas não é sempre que a seleção brasileira tem um bom desempenho, vence e deixa o torcedor feliz. E aqui estou trabalhando como todo mundo faz, não é? O Brasil encerrou a data FIFA com vitória de 3-1 sobre a Croácia. Além do ótimo resultado, Carlo Ancelotti saiu dos amistosos com boas opções para definir a convocação final na Copa do Mundo. O volante Danilo e o atacante Endrick impressionaram o técnico da seleção e deixaram os Estados Unidos em alta. Já a Itália decepcionou e pela terceira vez consecutiva está eliminada do Mundial. As últimas vagas ficaram com Bósnia, Suécia, Turquia, República Tcheca, República Democrática do Congo e Iraque. Por aqui, o Brasileirão volta com 6 jogos na abertura da 9ª rodada. No Rio, duelo de desesperados entre Botafogo e Mirassol. No Sul, o meu Inter reencontra o São Paulo, agora de Roger Machado. Em Minas, Caio Jorge volta ao Cruzeiro e Arthur Jorge estreia no Comando Celeste diante do Vitória. Em Salvador, o Furacão encara o Bahia de olho na liderança. Em Curitiba, o Vasco tenta a 3ª vitória consecutiva contra o Coxa. E no Maracanã, o Fluminense, no possível retorno de Cano, após 5 meses, recebe o Corinthians, que deve ter Lingard e Yuri Alberto no ataque. Poder voltar ao Maracanã depois da gente conquistar um grande título lá é legal demais. Tomara que esse jogo seja um jogo muito importante para nós, que a gente sabe da importância desses 3 pontos para o brasileiro, então a gente vai muito confiante e com a nossa torcida, que a gente sabe que vai invadir o Rio de Janeiro novamente, vai nos dar muito apoio para a gente poder sair vitoriosos de lá. Esse jogo é importante pra caramba para nós, dentro do Maracanã, com o nosso torcedor. A gente sabe que é uma equipe de qualidade, então acho que é um jogo que a gente tem que ter total atenção. Vai ser decidido sempre nos detalhes. Então a gente conta com o apoio do nosso torcedor para que a gente possa conquistar esses 3 pontos e continuar brigando pelo título do Brasileirão. O clube por si só tem que estar sempre na parte de cima da tabela. A gente sabe que fizemos 2 jogos e não conseguimos a vitória. Espero que seja diferente, que a gente possa fazer um grande jogo e que nós possamos continuar na parte de cima da tabela, que é onde o São Paulo tem que estar. Ele pensa sempre jogo a jogo, né? Cada jogo é uma característica, então cada jogo ele usa um tipo de característica de jogador. E só de a gente estar dando um recado de quem entra, de quem sai, a gente mostra que está todo mundo preparado, todo mundo treinando com muita intensidade. Em relação àquela confusão, eu não vou nem me alongar em relação a isso, porque como você mesmo mencionou na própria pergunta, que não é o meu perfil. Então hoje houve uma agressão gratuita ao integrante da minha comissão técnica e eu fui defendê-lo, como todos também foram defender. Me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado mucho, han aproveitado da oportunidade e obviamente aumenta a dúvida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo da equipe. Agora vamos siguiendo, evaluando o que vai passar nas ligas europeias e também no Campeonato Brasileiro. Aqui só felicidade, pelo menos até começar o Campeonato Brasileiro. Logo mais, tá todo mundo contente. Ronaldão, Edu Dracena, Cicinho, o trio do Jogo Aberto de olho na seleção brasileira. Vencemos. Muita gente aproveitando as oportunidades e algumas considerações positivas para que a gente possa fazer ao longo do programa. Ronaldão, bom dia. Bento, estará na lista final da Copa, sim ou não? Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. It, hein, pra você também. Tudo it aqui. Tudo it. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. O Tafarel tem dedo podre mesmo pra goleiro na seleção, hein? Que isso? Ó, o Ederson quinhaca. O Bento ontem quinhaca. E o Hugo com sorriso, ó. Hugo, vai cair no seu colo, Bibedo. Vai cair no seu colo. E são 8 jogos pra fazer a diferença. Agora, o Endrick, eu quero falar do Endrick. Que menino, que estrela, hein? Meu Deus do céu, que coisa linda. Que vontade que você colocou nos seus amigos aí dentro de campo. E o Luiz Henrique também, hein? São 2 jogadores que tem que estar na lista do Ancelotti. E, ô, Tafarel, tem que dar uma olhadinha nessa lista aí de novo, hein? Refazer alguns nomes aí pra Copa do Mundo.
Muito bem, Edu Dracena, Léo Pereira, outra vez testado na defesa do Brasil, Danilo garantido na convocação e o Danilo Santos, ex-Palmeiras, que mamãe Leila e Abel Ferreira não trouxeram de novo, foi parar no Botafogo e agora parece que carimbou vaga para a Copa do Mundo também, hein? Renata, bom dia para você, bom dia, meus amigos. Mais um ex-palmeirense na seleção brasileira, né? O Hendrick, Danilo, entre outros aí. Então, a gente viu aqui alguns jogadores que aproveitaram muito bem essa data FIFA, né? Principalmente aí o Léo Pereira jogou os 2 jogos e está sendo elogiado pelo treinador também. O Danilo Silva, que agora é Danilo Silva na seleção brasileira, viu, Ronaldo? Danilo Silva? Danilo Silva. Santos, desculpa. E o mais importante de tudo que eu vejo, Renata, eu não vou me empolgar por essa vitória. Eita. Nem porque quando perdeu achou que estava tudo ruim, nem porque ganhou agora está tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio para que a gente possa trilhar nosso caminho aí para ser campeão. Eu adoro conversar com o Cicinho sobre os tempos que ele jogava e ele sempre fala, eu não era lateral, eu era atacante. E eu fiquei de olho também nos atacantes da seleção brasileira. E o Igor Thiago, que personalidade, não é? Foi lá, pegou a bola, bateu o pênalti, a torcida queria que o Hendrick batesse a penalidade sofrida por ele, mas o Igor conseguiu fazer o gol. E a gente vê que o João Pedro até teve uma chance de ouro, não é? O Livakovic, o goleiro da Croácia, defendeu. Quem é que se deu bem pra você no ataque através dessa data FIFA? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Além do Igor Thiago, obviamente, o melhor do jogo, Luiz Henrique, que chamou a responsabilidade, foi muito importante taticamente, recuperando bolas, ajudando a equipe da seleção brasileira. O Danilo, ali no meio-campo, foi muito bem. O Vinícius Júnior chamou a responsabilidade também, erguendo a cabeça, não ficou sozinho, mas o cara mesmo, assim, que encanta e que, pra mim, tem que estar na Copa do Mundo, é o senhor Hendrick. Esse menino, a vontade dele é impressionante. Que momento para quem está carimbado, garantido na Copa do Mundo. Não é o caso da Itália, que pela 3ª vez consecutiva decepcionou seus torcedores e quem ama futebol. Eu quero gritar gol! Estão definidas as 48 seleções que vão disputar a Copa na repescagem das eliminatórias da Europa. Suécia, Turquia, República Tcheca e Bósnia se deram bem. A República Tcheca venceu a Dinamarca em casa, nos pênaltis, depois de empate em 2-2 no tempo normal. Sadilek foi o autor da última penalidade, garantindo a classificação. Assim, os tchecos ficaram no Grupo A, junto com México, África do Sul e Coreia do Sul. Fora de seus domínios, a Turquia venceu o Kosovo por 1-0, com gol de Aktürkoğlu. O país volta a disputar o Mundial depois de 24 anos de ausência. Caiu no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai. A Suécia bateu a Polônia por 3-2. Gyökeres, atacante do Arsenal, decidiu no fim. Os suecos ficaram no Grupo F, junto de Holanda, Japão e Tunísia, e podem enfrentar o Brasil no mata-mata. A grande surpresa foi a eliminação da Itália. Pela 3ª vez seguida, a seleção não vai disputar a Copa do Mundo. No tempo normal, 1-1. Moise Kean abriu o placar para a Itália aos 14 minutos. O zagueiro Bastoni foi expulso ainda na primeira etapa. A Bósnia deixou tudo igual aos 33 do segundo tempo, com o atacante Tabakovic. Nos pênaltis, Expósito e Cristante erraram suas cobranças. Bósnia na Copa, no Grupo D, com Canadá, Catar e Suíça. É qualcosa que mi fa stare male, avrei dato qualsiasi cosa oggi, avrei dato anni della mia vita, soldi per riuscire ad arrivare a conquistare questo obiettivo. A repercussão internacional chamou a atenção. O Corriere dello Sport e o Tutto Sport falaram em fracasso. A Gazeta dello Sport chamou de derrota histórica. O francês L'Équipe brincou com os rivais e deu tchau para a Itália. O diário espanhol Marca chamou de maior drama do futebol mundial. Na outra repescagem, a República Democrática do Congo venceu a Jamaica por 1-0, gol de Tuanzebe na prorrogação. Os africanos vão para o Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão.
Já o Iraque venceu por 2-1 a Bolívia e volta à Copa do Mundo depois de 40 anos. No grupo I, se junta a França, Noruega e Senegal. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, esteve presente na Turquia, no amistoso em que o Irã venceu a Costa Rica por 5-0 e garantiu que a seleção iraniana vai participar do torneio. Bien sûr, on est là pour ça. Vous allez arranger les choses au Mexique, les matchs seront au Mexique? Non, non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe. Está tudo fechado, agora é só contagem regressiva. Faltam 71 dias para a Copa do Mundo. Bom, agora sim, Copa do Mundo desenhada, definida e vai ser bem resenhada também, né? Resenhada diferente de desenhada. Grupo A, México, um dos anfitriões, África do Sul, Coreia do Sul e a República Tcheca, lá está. No grupo B, Canadá, Bósnia, muita gente imaginava a Itália, eu, por exemplo, mas a Bósnia cravou a sua participação junto com o Catar e Suíça. No grupo C, se nos interessa demais, Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia, já estava tudo certinho. Grupo D, Estados Unidos, outro anfitrião, Paraguai, Austrália, Turquia. Grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já no grupo F, teremos a Holanda, o Japão, a Suécia garantida e a Tunísia. No grupo G, Bélgica, Egito, Irã, ainda tem essa questão de guerra, isso tudo sendo bem avaliado, e Nova Zelândia. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Los Hermanos Uruguaios, Uruguai lá. Grupo I, França, Senegal, Iraque, quem diria, e Noruega. No grupo J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, República Democrática do Congo, classificada, eliminou a Jamaica do Dr. Marco Aurélio Cunha, Uzbequistão, Colômbia. E aí, finalizando o grupo L com Inglaterra, Croácia, nossa adversária de ontem, perdeu, que bom, Gana e Panamá. Quero considerações de vocês, começando com o Ronaldo Giovanelli. Decepção da Itália, vamos partir por aí? É, porque eu aqui falei da Bósnia, mas é porque a gente estava relatando que a semana toda lá com neve, aquela coisa toda, campo pesado e vindo de uma batalha onde o Gattuso, né, ele não teve... O Gattuso, né? É o Gattuso pra mim, ele não é Gattuso, é o Gattuso. O Gattuso, ele quis aparecer mais que o time dele precisando jogar. Depois teve uma pressão violenta, sabe fazer o primeiro gol, mas não tem a consistência. O Donnarumma pegando muito. Só que você precisa ter aquele algo a mais. E Bósnia teve. Porque depois que tomou o gol, foi para cima. Fez a diferença no quadrado ali, jogando a bola e pressionando a saída da Itália, que não tinha muito o que fazer, não tinha muitas jogadas para tentar chegar à Copa do Mundo. E se ficou para trás, ficou porque há muitos anos não se tem um trabalho bom na Itália. Está todo mundo chegando e não se pensou na base, né, Edu? É que a gente fala assim, o campeonato italiano sempre foi uma referência, né, para nós que começamos. Hoje a gente vê um campeonato mais, sabe, muito abaixo do que a gente imaginava. Você pegar uma seleção italiana, né, por tudo que envolve o futebol mundial, é triste, é lamentável e vergonhoso. Porque você ter 48 seleções e você não conseguir estar entre elas, né, principalmente uma seleção, é tetra, né? A Itália é tetra, campeã do mundo. Você não pode, de repente, estar fora em 3 Copas do Mundo seguidas. Então, é de se repensar realmente o futebol italiano para que eles pensem, de repente, olhem muito mais para a base, para você reestruturar a base, para que daqui a pouco, no futuro, você tenha uma seleção forte. Cicinho, você conhece bem o campeonato de lá da Itália, jogou na Roma, sabe que tem um estilo e que já foi muito vitorioso. Os títulos e a história não negam o que já foi feito pela Itália, mas o momento nos últimos anos é ruim. A Itália não consegue se classificar para as Copas, não tem uma renovação esperada, ela acaba naturalizando jogadores até para preencher lacunas. Uma pena, porque tem muitos amantes da seleção italiana espalhados pelo mundo. Exatamente, é uma pena mesmo a seleção, até porque a seleção italiana, quando ela participa da Copa do Mundo, parece que a Copa do Mundo fica mais charmosa, né? Ela é sempre temida, respeitada.
temporada. Exato, e sempre teve um futebol bonito. Mas já não tem mais Francesco Totti, já não tem mais De Rossi, já não tem mais Buffon, Gattuso. E aí acaba se limitando à questão de muitos estrangeiros no país e os italianos não jogam. Então isso pesa muito também. E aí o futebol vai ficando abaixo, mas é uma grande decepção. A Itália já começou perdendo a partir do momento que tem o vídeo, né? Os jogadores comemorando, né? Os italianos comemorando quando pegaram a Bósnia. Então comemorar antes não dá certo. Aí que a seleção da Bósnia se preparou, colocou o jogo num campo com poucos torcedores ali para fazer pressão e a Itália não conseguiu. E agora mais gols pelo mundo, destaques para Marrocos, venceu. Olha, a Argentina com gol de Messi também conseguiu vitória e o Japão surpreendeu a Inglaterra. Adversário da estreia do Brasil na Copa, Marrocos venceu o Paraguai ontem em amistoso. El Canu abriu o placar. El Ainaoui ampliou. No finalzinho, o Caballero descontou para os sul-americanos, 2-1. Já a Escócia perdeu para a Costa do Marfim, 1-0, gol de PP. Outro adversário do Brasil, o Haiti empatou com a Islândia. Sigurdsson fez 1-0, mas Isidore empatou para os haitianos. A Inglaterra foi derrotada em Wembley para o Japão, com gol de Mitoma. Primeira vitória na história dos japoneses sobre os ingleses. A Holanda saiu na frente contra o Equador com gol contra de Pacho, mas tomou um empate, Ener Valencia de pênalti. Sem Cristiano Ronaldo, Portugal venceu os Estados Unidos em Atlanta. Trincão anotou o primeiro. E João Félix fechou a conta, 2-0. Já a Argentina atropelou a Zâmbia na Bomboneira, 5-0, com destaque para Messi. No último jogo dele na Argentina pela seleção, marcou o dele. O Messi! Lionel Messi! Depois, deixou Otamendi bater o pênalti. Ele também fazia o último jogo dele em casa jogando pela Albiceleste. Mas mesmo nesse clima de festa, rolaram críticas. Um torcedor invadiu a coletiva de Scaloni para reclamar do baixo nível dos adversários que a Argentina enfrentou antes da Copa do Mundo. A Argentina optou por um caminho diferente, fazendo amistosos mais fáceis, deixando a torcida feliz. Ela é a atual campeã e desfrutou muito bem desse ciclo até a chegada do próximo Mundial. Agora falar do Brasil, que termina a data FIFA diferente de como começou. Contra a França, decepção, preocupação. Contra a Croácia, o Brasil foi pra cima com garra, com vontade, com jogadas. Venceu por 3-1 e colocou aquela pulga atrás da orelha. Jogadores pedindo pra ir pra Copa do Mundo. E agora, Ancelotti? O torcedor brasileiro chegou para a partida um pouco desconfiado. Eu acho que falta um pouco de raça, igual na época ainda do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno. Acho que a galera tá muito de TikTok, acho que tem que voltar um pouco ali a raça do futebol brasileiro de antigamente. Depois da derrota para a França, a seleção entrou pressionada, mas saiu fortalecida. Mais do que o placar, um jogo que disse muito sobre o que esse time pode ser às vésperas da Copa do Mundo. O início já mostrava um Brasil mais agressivo, mais conectado. A Croácia também criou chances, mas quem abriu o placar foi Danilo num golaço. Matheus Cunha deu um belo passe. Vini Júnior partiu em velocidade e deixou 3 jogadores na saudade. O camisa 10 deu uma bela assistência para um tapa de categoria do volante do Botafogo. 1-0. Do Brasil, do Brasil, do Brasil, Danilo, melhor do jogo! Numa bela jogada como a gente espera do Vini Júnior! Mesmo ganhando, uma parte da torcida gritou por Neymar. Sem Neymar, mas com muitas mudanças, Ancelotti mexeu bastante no time e deu oportunidades para vários jogadores. A Croácia também, e acabou empatando com Maia, numa falha da defesa brasileira.
Bento saiu mal. O lateral Danilo não conseguiu acompanhar e a bola morreu na rede. Mas a estrela de Endrick brilhou. Ele entrou só aos 30 minutos do segundo tempo e mudou o jogo. Sofreu esse pênalti e Igor Thiago tratou de bater. 2-1. A gente veio treinando os pênaltis e foi uma decisão do professor deixar eu bater. E eu estou muito feliz com a escolha dele, porque isso mostra que ele acreditou em mim e que acredita, então estou muito feliz. Porque eu já sabia que o Igor Thiago ia bater, então... tá definido antes já. Porque tem aquilo, fica na marca do pênalti, espera todo mundo sair e depois entregar a bola pro Igor Thiago, um cara que bate pênalti, fenomenal. Sim. Você pode ver na Premier League não errou nenhum pênalti, então ele tinha que bater mesmo, porque o que importa é a vitória pro Brasil, e foi isso que aconteceu. O que tinha que tirar o pênalti era Mateus Cunha, depois quando saiu Mateus Cunha, Igor Thiago, muito bom tirador de pênalti, então hemos ensaiado ontem os pênaltis, ele tira muito bem e ha tirado muito bem. Endrick ainda puxou um rápido contra-ataque e deu assistência para Martinelli fechar a conta. Chegou na cara do gol, girou, bateu! 3-1, placar final. O Endrick mostrou mais uma vez que tem estrela. Precisou de pouco mais de 15 minutos para mudar o jogo. O atacante sai aqui dos Estados Unidos com moral. E Carlo Ancelotti com dúvidas. O que me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado muito, han aproveitado da oportunidade e obviamente aumenta a dúvida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaique também. O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, disse que contra adversários como o Brasil é preciso aproveitar todas as chances e não cometer erros. Para ele, apesar da derrota, houve muitos pontos positivos. Esta é uma boa lição para nós, completou o treinador. Vou seguir lutando, vou seguir trabalhando e o mais importante é aqueles que forem escolhidos para a Copa do Mundo, fazer tudo que tem e dar tudo de si para a seleção brasileira e pela nossa nação. Bom, aqui a gente agora quer repercutir, antes de mais nada, vários aspectos aqui para falarmos do jogo aberto. Mas eu quero falar primeiro da partida com vocês. Um primeiro tempo muito bom do Brasil, muito sólido, muito interessado, atento. E a segunda etapa, claro, fazendo testes, mudando. E aquele final inesperado e bem legal para todo mundo, não é? Quando o Brasil toma um empate e aí reage, muita gente duvidando, será que foi pênalti ou não? Fato é que marcou-se o pênalti, o Brasil converteu a penalidade com o Igor Thiago e o Martinelli definiu 3-1. Então eu começo com você, Cicinho. A seleção deixou uma impressão bem mais positiva. Claro, tem que somar a apresentação contra a França e tem que olhar para esse jogo diante da Croácia. No futebol a última impressão é a que fica, né? Então isso é um bom sinal para a seleção brasileira, porque em meio a tantos testes tem o lado positivo, sim. Tem o lado positivo, Luiz Henrique, Danilo, o próprio Endrick, o Igor, atacante também, é um jogador que é muito interessante. O Léo Pereira no sistema defensivo, assim, também carimbando aí, conquistando uma vaga e a confiança do treinador. Acredito que a seleção brasileira vai ter um pouco mais de problema na questão de goleiros. Por quê? Porque o Alisson e o Ederson ultimamente têm tido um índice alto de questão de lesões. E isso é um risco. Esperamos que na Copa do Mundo esteja bem. Ele estando bem, com certeza estará na Copa do Mundo. Então, o Ancelotti precisa de um terceiro goleiro que possa assumir uma titularidade. E já não é o Bento. Não é o Bento, no caso de uma lesão desses dois goleiros. Então, eu optaria realmente pelo Hugo. Mas deixou uma boa impressão, sim, a seleção brasileira. Danilo jogando muita bola, Luiz Henrique assumindo a responsabilidade. Não, o Hugo hoje seria meu terceiro goleiro, sim. Quiçá o segundo goleiro. Eita! O Ronaldo tá falando muito. Quem seria o primeiro? O Alisson. Edu Dracena, quero falar sobre a zaga.
porque hoje o Brasil ele está investindo pesado em zagueiros que jogam como laterais, ou seja, compondo uma linha de defesa que a gente quer que seja forte, que dê espaço para que o meio-campo e o ataque do Brasil produzam na Copa do Mundo. Então, quem é que sai na frente? Porque o Bremer foi muito bem no jogo contra a França. Já nessa partida contra a Croácia, até tivemos problemas ali na hora do gol croata. Mas eu vejo que o Brasil hoje tem bastante opções na zaga e vai ter vários zagueiros na Copa. Eu acho assim, Renata, só a presença ontem do Marquinhos, você já vê que já mudou a postura dos jogadores ali na parte defensiva, porque é um cara experiente, é um cara que já conhece, já tem moral, né? É o capitão da seleção brasileira e isso acaba também dando mais tranquilidade. Então eu entendo que a seleção brasileira, em termos defensivos, eu acho que está muito bem servidos. A gente sabe que às vezes características determinadas, de repente, vai do treinador escolher, né? De repente o Léo Pereira mais pelo lado esquerdo, porque ele é canhoto, né? Então isso já acaba facilitando mais jogar do lado esquerdo. Né? Você tem o Marquinhos, você tem o Bremer também, são jogadores que já mostraram e têm condições. Agora, como a gente sempre vai bater na tecla, a questão das laterais. Você vai querer jogar com laterais mais defensivos ou mais ofensivos? Então aí vai da escolha do treinador e de determinado momento, de repente, do esquema que ele for optar. Então eu entendo assim, o Brasil... Ontem foi um 4-3-3. Então o Brasil, na minha visão, Renata, tem vários... Tem um leque muito grande para o treinador escolher. Agora, mais uma vez, vou falar aqui, a questão da atitude dos jogadores dentro de campo. Ontem, na minha visão, mudou um pouco a atitude, o comprometimento dos jogadores. Você já vê o jogador já marcando em cima, marcando a seleção croata lá na frente. Então, isso que para mim deixou mais feliz. E como eu falei, eu não vou ficar aqui empolgado, mas eu vejo que a seleção está no caminho. É caminho árduo? Mas a gente acredita principalmente no nosso treinador. Ronaldão, quero falar do Danilo Santos, porque, na minha opinião, um volante, a primeira coisa que ele tem que fazer é marcar. Mas aí ele tem que ter uma saída de bola que seja qualificada. E se esse volante, ou segundo volante, conseguir pisar na área e fazer gols, melhor ainda, ele fica mais completo. E o Danilo acabou mostrando isso nessa data FIFA, aproveitou bem a oportunidade de entrar contra a França, se destacou, apareceu, não se escondeu do jogo e ontem foi protagonista fazendo gol, inclusive. Para mim, tá na Copa. Ainda mais no lugar do campo, Renata, onde o treinador ele gosta que o jogador tenha um lado tático bem resumido na cabeça. O treinador dá isso para ele. O treinador fala, você vai fazer esse caminho para mim, porque ele vê o time adversário. Agora, quando ele tem a criatividade e a força de vontade de pisar na área, de fazer algo diferente, isso acrescenta pro treinador. Perfeito. O treinador fala, não, peraí, esse cara tá fazendo o que eu pedi. E ainda acrescenta com mais força. Algo a mais, né? É essa coisa que a gente tá pedindo há tempos aqui para a seleção brasileira. O Hendrick colocou isso, o Luiz Henrique colocou isso também. Tem um lado técnico para você ter dentro da equipe, um lado tático, um posicionamento. Agora, a criação tá na cabeça do jogador. E o jogador tem que ter isso na seleção brasileira, tem que aflorar isso nele e não atrapalhar os companheiros. Quando você pisa também, tem 3 ou 4 jogadores, o treinador chama atenção, fala, irmão, segura um pouquinho, deixa lá que a Renata vai lá e resolve. Ou deixa lá que o Charlie vai lá e resolve. Deixa lá que o Marcelo... Então é isso que tem que ter. E quando um time tem essa vontade, essa determinação de vencer, como entrou o Hendrick, como entrou o próprio Danilo, como entrou também o Marquinhos, querendo ou não, ele foi o cara que todo mundo olhava para ele e ele estava ali. Firme. Então são coisas que a seleção precisa resgatar. E ter esse lado tático para nós é importantíssimo, porque o Ancelotti é o cara. Não tem como você olhar para o Ancelotti e colocar uma crítica, alguma coisa, sem destacar os títulos e da forma que ele joga. Então acho que ontem o Brasil demonstrou o quê? O Ronaldo está iludido? Não estou iludido não. Tem um posicionamento tático, sim, essa equipe, e tem jogadores que ele está abrindo mão, falando, você pode criar. Você pode entrar no seu mundo aí e fazer a diferença. O Vini também destacou muito quando sai no arranque, no contra-ataque, que todo mundo chega porque sabe que ele vai passar essa bola, que ninguém vai tirar essa bola dele. Mas a gente exaltou tanto ali o Tchouaméni, o Dembélé e o Mbappé fazendo aquele gol contra o Brasil. O que aconteceu foi isso, é um contra-ataque com o Matheus Cunha, que lançou... O Vinícius Júnior, meu irmão fala isso sempre, é o cara que gosta de que lancem ele na velocidade, ele precisa de espaço, ele tem que correr. E ontem ele teve espaço, ele correu, ele ganhou da marcação e ele deixa o Danilo, ele olha, ele poderia ter passado a bola pro João Pedro, ele vê o Danilo e
vai lá e pifa o Danilo que faz o gol. Então, essa jogada é trabalhada, é um contra-ataque e é explorar o que de melhor tem as características dos nossos jogadores. E é isso que a gente pede para a seleção brasileira, Renata, porque uma coisa é você jogar a bola no Vinícius Júnior e que ele decide a qualquer momento. Outra coisa é quando você joga a bola nele e você dá opções. Então, ele tinha a opção de dar o passe para o João Pedro, ele tinha a opção de dar o passe para o Danilo. Foi um papel muito interessante, provavelmente a pedido do Ancelotti, o Matheus Cunha, quando o Vinícius tinha a bola, ele sempre se aproximava do Vinícius para dar essa opção. O Vinícius algumas vezes foi para cima. O Matheus Cunha ontem foi armador, ele não foi atacante. Então você não deixando ele sozinho, isso ajuda também. E o jogo do Brasil fluiu e o Vinícius fez uma boa partida. É isso aí. Agora, Edu Dracena, vamos falar de Endrick? Opa, vambora. Endrick, que é tão aclamado pelo torcedor, carismático, quando saiu do Palmeiras, estava numa fase brilhante aqui no Brasil. No Real Madrid, acabou perdendo espaço e foi corajoso. Escolheu o Lyon para ser titular, para jogar, para ter sequência a pedido do Ancelotti, que inclusive o treinador da seleção brasileira falou sobre o Endrick e o próprio Endrick resume a sua participação nesta partida. Aumenta la tua vida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaique também. Los que estavam aqui, os novos, han aproveitado da oportunidade. Significa que todo o mundo, toda a comissão está contente com o trabalho feito dos novos jogadores, incluído Endrick e incluído Danilo. E Endrick aproveitou que estava mais dentro para buscar o pênalti e a assistência para Martinelli. Acho que ninguém ainda está garantido, né, para a Copa, porque infelizmente no futebol, e isso acontece, eu passei por isso, tem as lesões, tem o seu clube, você tem que fazer tudo bem no seu clube. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho de poder jogar, de aproveitar essa minha vida. Eu vivo dia após dia, né? Sempre trabalhando, que eu acho que é o que eu faço de melhor. E conseguir assim, seguir trabalhando e entregar tudo nas mãos de Deus, que acho que não tem coisa melhor de você entregar nas mãos de Deus e seguir o caminho que você tem que seguir, que é aquele caminho que Deus trajou para você. Então, vou seguir lutando, vou seguir trabalhando e, se Deus quiser, que todos os jogadores que estão cotados para a seleção possam seguir abençoados por Deus, para poder seguir jogando bem nos clubes. E o mais importante, aqueles que forem escolhidos para a Copa do Mundo, fazer tudo que tem e dar tudo de si para a seleção brasileira e pela nossa nação. Tá aí o Endrick. A torcida brasileira foi a loucura quando ele sofreu o pênalti. Muita gente pedindo para que ele batesse a penalidade. E aí a maneira como ele participa do gol do Martinelli também. Pouco tempo, aproveitou a chance. Às vezes o cara fica uma partida inteira, não mostra aquele potencial. E era assim, uma chance rápida, pequena. E o Endrick, na minha opinião, deixou uma excelente impressão, Edu. Renata, olha para você ver como que são as escolhas, né? Quando ele foi a questão do Lyon aqui, eu fui contra. Cara, eu também. Eu fui com, falei, pô, não, fica ali, tenta ali e tal, vai no B ali do Real Madrid para depois você voltar e logo em seguida o treinador caiu. E a atitude que ele teve, de repente, de ir pro Lyon, você chegar lá e mostrar o seu potencial, o treinador já te conhece, pedindo a sua contratação, isso te dá moral. E deu muita moral para que ele chegasse nesse momento, Renato, e mostrasse essa oportunidade por pouco tempo que estava em campo. Pô, sofre um pênalti, logo em seguida que você toma um gol, você vai lá e sofre um pênalti, você vai lá e dá um passe milímetro ali para o Martinelli fazer o gol. Isso mostra o comprometimento do atleta e a vontade de estar na seleção e numa Copa do Mundo. Então, parabéns, gente. Você é um menino iluminado, tomara que você possa estar nessa lista final. Cicinho, para você o Endrick vai para a Copa, simples assim. Carimbou. Se ele não for, aí nós temos que fazer um abaixo-assinado ao Ancelotti para cancelar. Entre Endrick e Neymar. Eita. Endrick. E eu fico imaginando o Ancelotti pensando, por que eu não coloquei ele contra a França? Porque assim, jogando no futebol francês,
Abriu mão. Ele abriu mão do Real Madrid porque o Ancelotti pediu para ele. Vai jogar, vai ter sequência. E o cara, quando quer mostrar, né, o porquê ele tá ali, o Endrick, a primeira bola dele foi uma pancada que ele sofreu praticamente no rosto, que rendeu o cartão amarelo pro adversário, e ele levantou rapidamente. Se é outro jogador, fica no chão, fazendo cera, querendo que expulsa, até vir o VAR. Ele não, ele já levantou, vamos embora pro jogo. E olha o passe que ele deu, né? Ele poderia seguir muito bem, né? Porque a bola que outro foi, jogador deu um que esse aí passo à fica no visão. chão querendo cartão? Que outro que tá esperando o VAR? Qual que é outro jogador? Ah, tem vários. Só uma coisinha também, eu sei que vocês talvez não concordem, não vai ser unanimidade, mas eu tô pensando com a cabeça do treinador da seleção. Martinelli tá na Copa também. Tá. Também acho que Ele é não. um jogador que ele deixou uma impressão maravilhosa quando o Arsenal foi rival do Real Madrid, Ancelotti lá estava, e a gente sabe que ele gosta, ele tem insistido nessa convocação e é um gol bonito também, é um gol no estilo do futebol inglês, esse protagonizado pelo passe, assistência do Endrick e a finalização do Gabriel. E mesmo com o Endrick jogando bem, ontem foi esboçado lá, gritos de Neymar, Neymar, pela Ana Carolina e a Ana Júlia, filha do Ulisses Costa. Isso é verdade. Amando de Ulisses Costas começaram Elas a foram as gritar. capitãs da torcida? Isso, agitando a torcida pra gritar Neymar, Neymar, Neymar. Elas estavam lá, ó, no estádio, gritando lá. Elas que começaram. Acho que é NJ lá. Olha, eu Primeira acho que o potência. Martinelli não tá na Copa, não. Você acha que não? Você tá brincando. Eu acho que Se tá. tivesse terminado o jogo ontem, ele não tivesse feito gol, já daria como certo. É que o Ancelotti gosta, mas assim, eu não sei se ele tem futebol para se manter de titular. Até no clube dele, até a Copa Não, no do Arsenal Mundo. ele não é titular absoluto, Então, mas está constantemente sendo acionado. Eu acho ele assim, eu acho ele meio cachorro banguela. Na seleção não é titular, sim. De repente, para entrar em alguns jogos, pra Não, mudar eu alguma acredito coisa. que Cachorro, o que você falou? Cachorro banguela. Por quê? Porque morde e não dói. Mais late, né? Que é isso, Cicê? Eu quero falar muito mais de seleção brasileira com vocês, da rodada, a 9ª rodada da Série A, que começa nessa noite. Só que aconteceu um fato inusitado. Série B, o jogo era no Castelão, entre Fortaleza e Cuiabá. E não é que aconteceu uma confusão entre Thiago Carpini e Eduardo Barros. Os técnicos, gente, até no túnel, saíram se prometendo. Carpini ficou louco e tudo começou no campo. Os dois foram expulsos e deixaram uma péssima impressão. Na abertura da segunda rodada da Série B, tanto o Juventude contra Novo Horizontino quanto Fortaleza e o Cuiabá terminaram em 0-0. Mas no jogo da capital cearense rolou um episódio bem lamentável. Aos 3 minutos da etapa final, os ânimos começaram a se exaltar na beira do gramado, e isso deu início a uma confusão generalizada, com os dois técnicos como principais personagens. Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, e Eduardo Barros, comandante do Cuiabá, chegaram a trocar empurrões na área técnica. Em meio aos xingamentos de ambos os lados e toda a briga, o árbitro expulsou os dois treinadores. Mas se engana você que pensa que isso mudou o clima. A caminho dos vestiários, os comandantes continuaram com a discussão acalorada. E nas imagens, é possível ver que Carpini chega a ser segurado por um integrante de sua comissão para que não fosse às vias de fato com Eduardo Barros. Poucas as vezes eu fui expulso, poucas as vezes eu criei algum tipo de atrito. E se todos viram, inclusive você que estava assistindo o jogo, nas imagens, quem que vem à minha direção de uma maneira bem impetuosa e bem desrespeitosa e proferindo algumas palavras desnecessárias para nossa equipe, para o Fortaleza e para mim. Então, naquele momento também eu me defendi, eu acho que a imagem está bem clara, né? Que eu afasto ele e saio da confusão. Quem sai da área técnica e vem ao meu encontro parecendo querendo arrumar, não fui eu, foi o Eduardo. Foi um momento de conflito que ele se inicia porque eu vou defender um membro da nossa comissão técnica, como eu defenderia qualquer jogador. Então hoje houve uma agressão gratuita ao integrante da minha comissão técnica e eu fui defendê-lo, como todos também foram defender. Eu acho que o juiz poderia considerar se era uma situação para expulsão, pedir que olhasse o VAR. As imagens que já estão circulando aí não mostram o empurrão. Então, se vocês conseguirem, resgatem o empurrão que origina o meu movimento de ir para cima do treinador adversário. O duelo realmente não saiu do 0-0. Esse foi o primeiro ponto conquistado pelo Fortaleza, que ocupa a 16ª posição. Já o Cuiabá chega a 2 e está na 8ª colocação.
Olha, nem importa quem começou, o fato é que treinadores não podem fazer isso. É um péssimo exemplo para o público, para os atletas. E aí o Eduardo Barros justifica que o Carpini teria agredido o auxiliar dele, ele foi lá, tomou as dores. Aquela coisa, né? Não teve muito a turma do deixa disso, só foram para cima um do outro e continuaram se prometendo, continuaram se xingando até o túnel, até a saída. Os seguranças acabaram interferindo. Ronaldo, que é isso, você teria ajudado, né, os parceiros de time. Teria. Calma, gente, calma, que o Brasil é nosso. Agora, o que me chamou a atenção foi o Stefano, aí, o auxiliar do Carpini, que empurra o próprio médico, viu? O seu pai, menino, seu pai nunca foi de brigar e você também não tem essa índole de brigar. Ele empurrou o médico e falou, vai lá você pra ver. Mas a verdade é uma só, o Carpini... E o árbitro agiu corretamente. Corretamente, e podia dar mais cartões aí. O Carpini é o seguinte, foi num podcast e fala mal do jogador. Ô, Carpini, pensa só no seu trabalho, irmão. Você agora tá começando a entregar jogador aí porque passou pela equipe. Talvez você nunca mais volte pro São Paulo, é verdade. Né? Talvez você nunca volte pro São Paulo. Mas você não precisa falar mal dos jogadores que lá estavam, viu, filho? Ó, eu conheço essas duas pessoas, assim, né? O Eduardo, tanto o Carpini, né? Trabalhei com o Eduardo, ele era auxiliar do Fernando Diniz no Cruzeiro, né? E o Carpini também, trabalhei com ele. São pessoas do bem. É só que, infelizmente, ali na hora do jogo, né? A questão da adrenalina, a questão de querer ganhar. A cabeça ferveu. Infelizmente, eles não tiveram a tranquilidade que o deixa assim fora do campo, que é bem tranquilos. Ó, agora eu quero mostrar essa imagem aí. Todo mundo saindo já, expulsos pelo árbitro. Aí os técnicos vão se dirigir para os vestiários. E olha lá, na escada, um vai prometendo o outro, um vai xingando o outro. É que a imagem tá meio escura. Mas eles continuaram Renata, isso aí não é briga, isso é que nem o Xixi falou. Não, mas aí, ó, agora, aí, ó. Só que tá cheio de... Olha lá, segura o Carpini. Eita, se isso aí não é briga, é o quê? Isso aí não é nada, na nossa época não tinha câmera no túnel. Os seguranças do Fortaleza seguraram o Carpini. E outra, só tinha o Eduardo, só contra 4, 5 ali. O Eduardo, ali não tinha ninguém pra defender o Eduardo, ele tava sozinho. Briga mesmo, eu vou contar pra vocês, em 95, lá no Sul, quando tentaram fechar o portão lá pra não deixar a gente aquecer no campo na final contra o Grêmio, na Copa do Brasil, aquilo foi briga, não tinha câmera, não tinha nada. E um portão caiu lá, não sei como é que caiu, mas eu vi o portão cair. O corrimão aí não aconteceu nada. E o segurança correndo até, viu, Cici? Ali foi briga. Gente, todo mundo querendo ganhar a Série B, que tá só começando, hein? Quero falar de Série A. No primeiro horário da noite, teremos no Beira-Rio, o estádio mais lindo do planeta Bola. Inter e São Paulo. Cicinho, quem sairá feliz deste confronto? Você ou eu? E aí, Colorado? Saudade? Gente, tô cansada de perder, cansada de passar sufoco, cansada de ser só profissional. Vergonha na cara, você não tem vergonha na cara. Acho que não, né? Quase 200 dias após a demissão, o reencontro de Roger Machado com o Beira-Rio. No Inter, 1 ano e 2 meses de trabalho, com a conquista do Gaúcho ano passado. Agora, defendendo as cores do São Paulo, já foram 4 jogos, com 2 vitórias no início, mas as 2 derrotas seguidas ligaram um alerta. O início do São Paulo, ele foi muito positivo e vai seguir sendo positivo a partir desse momento, com o tempo que a gente tem à disposição, poder resolver essas questões que se apresentaram agora, né, que elas são mais urgentes, né? Não que o Inter esteja muito melhor. Em 12º no Brasileiro, o Colorado pelo menos vem de 2 vitórias, sobre Santos e Chapecoense. Se você ganha bom, você está fazendo bom trabalho. Se você perde todo ruim, é normal no futebol. Mas eu falei, perdendo e falo agora. Fiquem tranquilos que de porta para dentro a gente está trabalhando muito para darle o melhor ao Inter. Roger comandou 9 dos prováveis titulares do Inter, enquanto grande parte do elenco colorado conhece o comandante tricolor. Nos últimos 10 jogos, a vantagem é São Paulina, com 5 vitórias e 2 empates nesse meio tempo. Inclusive, ano passado, os paulistas levaram a melhor dentro e fora de casa. Acho que uma equipe
muito aguerrida, como tem sido no início do Campeonato Brasileiro aí. Espero que a gente possa conseguir fazer um grande jogo e, quem sabe, conseguir um resultado positivo para o São Paulo continuar lá em cima na tabela. No Inter, Pesolano busca substitutos para os selecionáveis Rocher e Félix Torres, além do suspenso Vitinho. Portanto, um provável time tem Antony no gol, Bruno Gomes, Mercado, Juninho ou Vitor Gabriel e Matheus Bahia, Vidiagra, Bruno Henrique ou Paulinho, Alan Rodrigues e Alan Patrick, Carboneiro e Borré, que voltam da seleção colombiana. Do outro lado, sem Alan Franco, com dores na panturrilha, e Enzo Dias suspenso, a grande surpresa pode ser o reforço Arthur, que já apareceu no bid da CBF. A tendência é que Roger escale Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel, Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli, Ferreira ou Arthur, Luciano e Caleri. As perguntas que ficam são essas. Será que o Inter é melhor sem Roger? E o São Paulo é pior com o ex-colorado? Com tantas mudanças de técnico, as dúvidas sempre vão ser maiores do que as certezas. Bom, o São Paulo está na frente do Inter. Isto significa favoritismo, Cicinho? Pelo momento, não. Ué, pelo momento, não era o É líder tão do bonito o campeonato? símbolo do Inter atrás do Cicinho, né? Não era o líder do Camisa campeonato, vermelha. fazer o melhor futebol que tá apresentando pro E Brasil. a Cicinho tem que trocar de lugar, né, Ronaldo? Você Cadeirão. deveria sentar lá, ele aqui. O Cadeirão não fez bem pro São Cadeirão. Paulo. Não. Por que eu falo que não? Porque o futebol é momento. E o Inter vem de 2 vitórias, o São Paulo de 2 derrotas. Será que não foi a saída de Hernan Crespo que não fez bem? Foi. E não o Cadeirão? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, o Crespo saiu no momento que não era para ter saído. E o que fica na mente do torcedor São Paulino, Renato, é que São Paulo entrará em campo hoje, porque o Roger teve o tempo para trabalhar e para tentar implantar algo que ele queira. O pé de pano então, também. Assim, O pé de pano lá tudo também. bem, mas só que quando o time Eu adoro que ele muda nome, sobrenome, todo mundo, né? Quando o time tá ganhando, é gatinho, é pé de pano. Você trabalhar em cima de vitória é mais fácil, é mais leve. Agora, você trabalhar em cima de derrota e de desconfiança, inclusive da última apresentação no Clássico do São Paulo, que foi horrorosa, não agrediu ninguém, não conseguiu criar nada. O São Paulo foi o cachorro banguela contra o Palmeiras. Foi cachorro banguela. Foi cachorro banguela. E daqueles bem vira-lata mesmo, que latiu e mordeu fofo. Então, assim, essa noite precisa ser diferente. Então, o Inter entra como favorito e até porque tá jogando em casa. Ronaldão. Engraçado, né? O Corinthians vai pro Rio de Janeiro, enfrenta o Fluminense e normalmente não é o favorito por jogar fora de casa. Só que tem conseguido nos últimos anos aí bons pontos por lá. E agora, outra vez, eles estarão se enfrentando e o Timão pode ter Yuri Alberto e Linger no ataque. Olha que interessante. Eita, 50 anos depois da invasão corintiana, Fluminense e Corinthians vão se encontrar mais uma vez no Maracanã. O Timão até já mandou o recado. Sejam bem-vindos, aqui também é Corinthians. É o que dizia a campanha de lançamento da nova camisa alvinegra, em pleno Rio de Janeiro. O uniforme vai homenagear aquele jogo de 76, que decidiu uma vaga na final do Brasileirão. Hoje a partida vale só pela 9ª rodada do campeonato, mas pro Dorival também é uma decisão, já que o time vem de 7 jogos sem vencer no 11º lugar. É um momento que a gente vem passando, que muitas equipes passam. Se as pessoas tiverem um pouquinho de paciência e consciência, vão perceber que tem coisas boas acontecendo com a equipe. Mas a missão do Corinthians no Rio não vai ser fácil, porque o Fluminense vive uma invencibilidade histórica jogando em casa. Já são 21 partidas sem perder, com 18 vitórias e 3 empates. E no Brasileirão são 13 vitórias seguidas, a 3ª maior sequência da história do campeonato. Venimos con una buena racha acá en el Maracaná, entonces no me sorprende que haya expectativa, que venga el torcedor. El equipo está respondiendo bien y el torcedor
está respondiendo muy bien. Para a partida, Cano volta aos relacionados depois de sofrer uma entorse no joelho ainda na pré-temporada, mas deve começar no banco. Por outro lado, Canóbio estava servindo a seleção uruguaia e não vai chegar no Rio a tempo, enquanto Savarino é dúvida por desgaste. Com isso, o Flu deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, James, Freitas e René na defesa, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta no meio, Savarino ou Soteldo, Serna e Kennedy ou Castilho no ataque. Em quarto lugar, o Fluminense pode colar no líder Palmeiras se ganhar, mas o Timão vai ao Maracanã com 2 bons motivos para acreditar na vitória. Primeiro, porque foi o último visitante que venceu o Fluminense em setembro do ano passado. E também porque a última vez do Corinthians no estádio traz ótimas lembranças pro elenco. Poder voltar ao Maracanã depois da gente conquistar um grande título lá é legal demais. Tomara que esse jogo seja um jogo muito importante para nós, que a gente sabe da importância desses 3 pontos para o brasileiro, então a gente vai muito confiante. Herói do título da Copa do Brasil, Memphis está com uma lesão na coxa e não encara o Fluminense. Além dele, Dorival tem pelo menos mais 5 desfalques. O lateral Hugo e Guinegão também estão machucados. Ranielli cumpre suspensão e os convocados Hugo Souza e Carrilho não devem chegar a tempo para a partida. Já Caio César é tratado como dúvida por causa de uma inflamação na coxa. Dessa forma, o técnico deve armar o time com Felipe Longo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa, André, Matheus Pereira ou Charles, Alan ou Garro e Bidon no meio. E o ataque com Yuri Alberto e a provável estreia de Jesse Lingard. I heard the atmosphere is, crazy out there, and like I said, at halftime, I'm sure it'll be a special feeling for me to finally see the fans and embrace the fans and them to embrace me as well. E falando em reforço, o Timão quitou ontem a dívida de mais de 5 milhões de reais com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo Maicon e se livrou de um possível transfer ban. Agora o foco é pagar os 23 milhões de reais devidos ao Tajeres da Argentina por Garro. E a expectativa é de que o acordo seja selado nas próximas semanas. Boas notícias fora de campo. Agora só falta o Timão fazer a parte dele dentro das 4 linhas. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians ainda terá coisas boas para passar ao longo de toda essa temporada. Vamos deixar caminhar as coisas. Ronaldo Giovanelli agora é Brasileirão, nona rodada, Maracanã, Fluminense e Corinthians. E eu quero que você já projete esse jogo. Dos dois lados, inclusive, porque o Fluminense tem sido bem avaliado sob o comando do Zubeldia. E agora sem o Memphis, sem o Memphis. O Hugo acho que não vai chegar a tempo, né? Ué, mas tem Yuri Alberto? Sim, mas tem também o Lingard, né? Que pode jogar no lugar Zacarias. Dele. Pode ser também que eu não sei como é que vai entrar, mas eu acho que na cabeça do Dorival ele vai encaixar ali o Garro. Porque tá todo mundo bem treinadinho. É. E o Dorival já sabia que não poderia contar com o Hugo. Deve ser o Cauê. Cauê, não? Não é? Não. Qual que você quer? O Felipe Longo? Não é. Felipe Longo. O Felipe Longo tá com um problema na coxa. Então vai ser o terceiro goleiro, é isso? Deve ser o Cauê. Que é um baita do menino, tava na copinha aí que eu fui ver de perto. Então, o que eu vou dizer pra você? Do lado do Fluminense... Tem um time forte com o Zubeldia, tem um baita do goleiro também, tem um time rápido, um ataque, esse Canóbio aí também, que quando cima não vai jogar. Mas não vai jogar porque estava no amistoso então, do Uruguai. Então, o Corinthians vence, 2-0 pro Corinthians. Talvez, Mas tem aquele jogador que chegou, o Castilho, né, que é um atacante que veio da Argentina. Hoje o Corinthians entra pelo Cano, que o Cano volta. Eita. Sim, cuida do seu time hoje que tá muito E o Fluminense está com uma invencibilidade bacana no Maracanã. Acho que, se eu não me engano, são 13 vitórias seguidas, consecutivas. O Corinthians adora quebrar essas escritas aí. O Corinthians vai firme para isso aí. Mas só que é o seguinte, bem treinado pelo Dorival. O que eu queria ressaltar aqui para Mateuzinho que tá vendo a gente, e Biduzinho. Era só entregar mais um pouco. Era para você estar lá com a seleção brasileira. Os dois, era só entregar um pouco mais. Garra. Sabe aquele negócio que a torcida empurra vocês, velho? Era pra ser a seleção assim ontem, ó, Hugo no gol, na lateral o Mateuzinho, do outro lado,
Biduzinho. Só não entrou o Memphis no meio, porque o Memphis não é brasileiro, é o turista. O Félix Torres também não, porque tá no Inter, que tá indo muito bem no Inter, que foi ressaltado. Gustavo Henrique ali, aquela torre na zaga. Ontem o Equador jogou contra a Holanda, né? O Equador jogou contra a Holanda. O Equador? É. Ele jogou? Eu não vi o Valência não fez o gol de pênalti? O Valência fez o gol, sim, mas o Valência não é mais do Inter, fez gol de pênalti. É coração partido. Se tivesse passado pelo Corinthians, o Ronaldo ia falar, passou Mas eu gostaria que o Valência tivesse ficado no Inter. Era caro, era criticado, mas é um jogador diferente. Em ano de Copa do Mundo, os atletas mudam, né, Neymar? É isso. É isso. Bom, é isso. Agora, falando em seleção brasileira, naquele vestibular do professor Ancelotti, quem será que passou? Quem será que fez bons pontos e esteve ali na média, hein? Essa disputa é ótima. Saudade do professor Ronaldo, viu? É, eu também. Os testes ficaram para trás, mas as dúvidas seguem em campo. A meta principal agora é desvendar o que está na cabeça de Carlo Ancelotti antes da lista final da seleção para a Copa, dia 18 de maio. O que me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado muito, han aproveitado da oportunidade e obviamente aumenta a dúvida na lista definitiva. Pênalti sofrido e assistência de Endrick contra a Croácia. Jogo que teve gol de Igor Thiago, outro do volante Danilo, ainda do zagueiro Bremer contra a França. A lista de 26 jogadores vai ficando pequena para tantos candidatos. Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo da equipe. Faltam 47 dias para a lista final. Para alguns, mera contagem regressiva. Para Carlo Ancelotti, tempo de decisão. Se há alguns nomes confirmados, outros praticamente garantidos, é no campo das dúvidas, alimentadas pelo silêncio do treinador, que a convocação vai ganhando forma. E o cerco vai se fechando. Ninguém ainda tá garantido, né, para a Copa, porque infelizmente no futebol, e isso acontece, eu passei por isso, tem as lesões, tem o seu clube, você tem que fazer tudo bem no seu clube. Você tem razão, Endrick, mas o Ancelotti já deixou algumas coisas claras. Sabemos, por exemplo, que serão 9 defensores, que Danilo do Flamengo está garantido. Outros jogadores foram convocados sempre, já são elogiados por Ancelotti. Vamos aos poucos formando o quebra-cabeça do italiano. Na lista dos quase garantidos, os mais prestigiados e prováveis na Copa, desenhamos 16 jogadores. Fica difícil imaginá-los fora da lista final de 18 de maio. Dúvidas não faltam na definição dos últimos 10 nomes. No gol, a disputa parece direta. Hugo Souza, Ederson e Bento têm sido presenças constantes nas convocações. Um deles vai ficar pelo caminho. Na zaga, o cenário é ainda mais aberto. Nomes como Léo Pereira, Bremer e Alexandro Ribeiro disputam espaço, enquanto outros fora da última lista seguem no radar, como o Fabrício Bruno e Beraldo. A pergunta é quem completa o grupo ao lado de Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão. No meio-campo, a disputa parece intensa, em um setor que tem Casemiro e Bruno Guimarães como pilares. Danilo ganhou força após a atuação contra a Croácia, mas concorre com nomes como Fabinho, Lucas Paquetá e Andrei Santos. Todos já testados por Carlo Ancelotti, mas é no ataque que o cenário se torna mais imprevisível. A lista é extensa e a concorrência aumentou após boas atuações de Igor Thiago e Endrick diante da Croácia, especialmente no momento em que João Pedro passou em branco na data FIFA. Ainda entram na disputa nomes como Ryan, recém-integrado ao grupo, além de jogadores que perderam espaço recentemente, mas seguem no páreo. Antony, Richarlison, Vitor Roque, Igor Jesus e Caio Jorge. É muita gente. Quem está mais bem cotado nessa, hein? Todo mundo, toda a comissão está contente com o trabalho feito dos novos jogadores, incluído Endrick, incluído Danilo. Um deslize casual do comandante acabou trazendo à tona um nome que a gente não podia esquecer. Em meio a tanta disputa, haverá espaço para Neymar?
Até o anúncio da lista, nenhuma questão parece tão aberta e importante quanto essa. Vencemos e convencemos. Essa é a verdade. É isso. Não é enganar o povo, pelo contrário. É olhar as opções, a preparação, os testes, o pouco tempo do ciclo do Ancelotti, que não pôde fazer mais testes antes, em outras circunstâncias. Então, Ronaldo, termina a data FIFA pelo menos vencendo, com o torcedor mais alegre e até com uma expectativa na preparação para a Copa do Mundo daqui a pouco. Isso, e muitas anotações feitas pelo Ancelotti. Gente, o seu caderninho também tá bombando. Gatilho de pressão, subida de pressão, invertendo o corredor, azeitado. Essa aqui foi o doutor que falou. Não é minha? Tá azeitado. É sua mesmo, eu azeitado. adoro falar azeitado. Olha, o Cicinho tá aqui, ó. Cachorro banguelo. E o Chico tá aí ou não? O Chico tá aqui, ó. Dobra atrasada. Dobra atrasada? Nossa, como você está atento ao programa. Ele é Chico Roger. Você vai tirar um 10, hein? Um 10, hein? Aí vai ser difícil. É só não repetir de ano, tá bom. Hoje, não é por nada, mas a pessoa que eu mais necessito é o médico Dr. Marco Aurélio Cunha, sinusite, renite, gripe. Mas eu tô tão feliz, de verdade. Eu sei que é pouco, é só um amistoso. Eu estava de bode da seleção contra a França, que acho que tá num nível diferente, não só do Brasil, mas da maioria das seleções. Voltou ao primeiro lugar no ranking da FIFA. Mas agora eu tô um pouquinho menos preocupada. Acho que o Brasil vai se preparar bem pra Copa, doutor. Desculpa me prolongar. Dei uma de Ulisses. Não, você tá com todos os hits da seleção que jogou outro com o Brasil, a Croácia. Tem remédio pra isso aí, doutor? Tem remédio? Mas eu fiquei muito feliz com a seleção, jogou bem. E minutos que fizeram diferença para jogadores importantes, que a gente às vezes não dá tanto valor, e dá para ver que quem aproveita a chance merece a Copa. Cicinho, você daria que nota pro amistoso de ontem do Brasil? Nota 8. Olha, o cachorro banguelo. Bem avaliado. E você, Edu? Nada, eu daria nota 6. Bem equilibrado. Opa, mas por quê? Não, sim, eu acho que a seleção... Porque só sabe contar até 6. Não, acho que a seleção mudou um pouquinho a postura, eu acho que foi bacana a atitude. Aí eu tava pensando aqui, sabe, desculpa aí te prolongar um pouquinho. Tava pensando, olha a cria das academias. Estevão, Ixi, baixou o Ronaldo nele. Danilo, imagina a seleção brasileira. Essa é a Palmeiras, tá lá. Mateuzinho, Só faltava a seleção, você pediu todo mundo e falava, foi o Palmeiras que Só faltava essa. O Ronaldo tá um pouquinho mais sonhador que o Edu. O Cícero, o Serginho, o massagista, tava lá do Palmeiras. Ai, meu Deus. Do Palmeiras. Eu sempre digo o seguinte, Edu, quando você tem pouco tempo para mostrar competência, para convencer uma pessoa do seu potencial, é sempre uma pressão maior, é sempre mais complicado. Mas ontem, Chico Garcia, alguns jogadores da seleção, como Danilo Santos, como Luiz Henrique, eles convenceram, hein? E se não estavam nos planos, agora subiram bem na lista, hein, Chiquito? Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Tô segurando o mic aqui, que, né, tomara que a seleção não... Né, Chico! Mas eu queria dizer uma coisa. Olha o horário. Lembra do que a gente falou de estudar rapidamente para a prova, né? Lembra. Por favor, repita. Essa analogia é muito boa. O Neymar parecia isso, né? Quando a prova é marcada, aí passa o mês todo de boa, chega na véspera, tenta estudar tudo e assimilar o máximo de conteúdo possível. Teve gente ontem que talvez até tenha estudado pouco, mas chegou na hora da prova e tirou um 10. Sabe outro jogador que pode ser acrescentado nessa lista? O Igor Thiago. A competência e a tranquilidade para bater um pênalti. A primeira vez batendo pênalti na seleção brasileira. Isso demonstra que o cara, em momentos decisivos, aparece. E isso, às vezes, é mais importante até do que o talento, a carreira, o que faz nos clubes. Falei isso ontem, Renata. E você fala sempre brilhantemente, Marco Aurélio Cunha. Vocês estão muito amiguinhos, daqui a pouco vocês são... É que o médico, hoje eu preciso do médico, hoje eu tô interesseira. Hoje é noite, viu, doutor? A personalidade, às vezes, vale mais do que o talento absoluto. O cara que tem personalidade com qualidade, é óbvio. E com físico, né, doutor? Pra correr hoje. E tudo isso. Então, ontem deu pra ver quem tem personalidade. Renata, o Caramelo veio com a coleira antipulga hoje? Eu acho que sim. Será que Everton Guimarães, podemos só dar um close nele aqui? Vamos ver se ele já tá aparecendo. Olha o Everton, já dei aquele tchau pra ele, porque
Everton, você vai entender. Aqui é só boa tarde. Hoje, rapidinho, já você vai explanar sobre a seleção brasileira. Mas o Caramelo, que virou um símbolo no Brasil hoje. O Caramelo apareceu na noite de ontem, no programa de ontem, com força. E a gente vai relembrar isso. Dá uma olhadinha, uma homenagem pra você, O rabinho entre as pernas aqui do Caramelo. Eu já tô aqui há anos tentando colocar a mentalidade na cabeça deles que, infelizmente, a nossa realidade é não passar vergonha na seleção brasileira na Copa do Mundo. Para os caramelos, resta o choro. Alô, Capelanes, o Caramelo chora! Então estou aqui para detectar a incoerência do Ancelotti e para observar de camarote a murcheza dos meus amigos aqui que entenderam finalmente que o Brasil, se não passar vergonha na Copa, já é um troféu nosso. A seleção brasileira não é melhor que a França, mas é melhor que a Croácia, sim. Só que o seu viralatismo, você tem que ter alguém para fazer esse papel de... É meu popozão. Se eu sentar na área técnica da seleção brasileira, eu montar a seleção, a minha seleção é melhor que a do Ancelotti hoje. Nós estamos loucos. Vocês são muito pacheco, velho. Não aguento vocês. Porque esse cara é argentino, velho. É argentino. É meu popozão. Hoje eu tô confiante na nossa seleção brasileira. Brasil 1, Croácia 2. É meu popozão. Você quer mudar o palpite? Quero! 3-0 pra Croácia! E quero ver a cara deles amanhã! 3-1 pro Brasil. 3-1 pro Brasil. Para os caramelos, resta o choro. Alô, Capelanes, o Caramelo chora! Capelanes, você quer se defender ou não? Eu quero. Então, por muito favor, obrigado. agora é o seu Eu momento. Vou adorar. Eu gostei desse cachorrinho, eu adoro cachorro, velho. O cara que não gosta de cachorro tem maldade no coração. Mas o negócio é o seguinte, presta atenção, Negrão. Ó, olha só o que eu vou falar. Aqui nesse programa, eu sou o verdadeiro caçador de incoerências. Eu não só agora caço incoerências, como sou o caçador de hipocrisias. Pois é. Só as suas incoerências. Doutor, deixa eu guardar o bico. O negócio é o seguinte, quando o Brasil foi amassado pela França com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, qual foi o discurso da bancada da Pachecada? Peraí. Desânimo. Desânimo. É só um amistoso, não vale nada. Aí ontem, o Brasil ganhou da Croácia num casado contra solteiro, porque 8 substituições é uma esculhambação, perfeito? Aí todos agora estão felizinhos achando que o Hexa vem. Eu continuo com a minha avaliação. Aqui está um brasileiro. Vocês acham que eu não vou torcer pro Brasil na Copa? É óbvio que eu vou torcer. Só que eu não tô aqui pra iludir ninguém. Eu tô aqui pra dar real. E vocês da produção aí, que ficam aí me acomodando na madrugada o que vão fazer pra me zoar, Copa do Mundo eu quero ver. Quando o Brasil passar vergonha, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Quem trouxe a informação no programa das 8 substituições foi a dupla Kylian Sgarbi, uma apuração do nosso João Pedro, que segue nos Estados Unidos. Olha só, até o céu está sorrindo, porque a seleção brasileira venceu a Croácia. Sgarbi, e justamente na sua informação, é que, na minha opinião, residiu a principal consequência da partida. O Brasil testou, deu oportunidade, minutagem e deixou algumas dúvidas, ou pelo menos mais opções na cabeça do Ancelotti. Não serviu pelo resultado e só pela atuação, mas também para avaliar melhor os jogadores convocados. Boa tarde, good afternoon. E um beijão pra você, meus amiguinhos. Eu só tô triste que eu não tô aí pra ver a cara de tonto do Capela, porque ontem só faltou ele querer ensinar o Ancelotti como escalar o time, cara. É impressionante a carinha dele aí. Nossa senhora, bicho feio. Mas vambora. Foi muito importante, né? Porque assim, se existiam algumas dúvidas em relação a alguns jogadores, na minha opinião, meu ponto de vista, esquece. Até porque assistindo aqui do estádio, a torcida abraçando o Endrick, no momento que o Endrick entrou, a festa que fez a torcida, no momento que ele sofreu o pênalti, no momento que ele deu assistência. Então, assim, o Brasil precisa desse tipo de jogador, na minha opinião, sabe? O cara que entrou, assim, não tinha muita oportunidade. Entrou em campo e resolveu. Resolveu uma partida que se a seleção brasileira não vencesse, se terminasse empatada, ia tomar vaia no estádio, aquela crise na rede social, o Capela chegar no programa, vai avisei, daquele jeito. Então foi importante. Endrick, muito bem. O Danilo também, como titular da seleção brasileira, jogaço que ele fez. O próprio Vini, que se espera dele exatamente essa jogada, que ele vai para a linha de fundo, drible, dê assistência.
Então, assim, foi melhor. Eu falei ontem no programa de que, na minha opinião, a Croácia era um nível mais próximo do Brasil hoje em relação ao teste, que a França estava muito acima. Então, nesse teste, que a seleção brasileira com certeza enfrenta outras Croácias, né, seleções do mesmo nível. A seleção passou. Na minha opinião, fez um jogo interessante, principalmente com as mexidas. No segundo tempo, muitos jogadores abraçaram a oportunidade, eu gostei de ver. É isso aí, um panorama bem completo e perfeito, na verdade, porque alguns jogadores queriam oportunidade para convencer o Ancelotti em campo, não em treinamento, não em convivência com o grupo. E isso aconteceu. Dos titulares promovidos para o jogo de ontem, o Danilo Santos acho que foi o grande destaque, porque fez gol, se movimentou bem no meio-campo, deu uma opção para o Bruno Guimarães, que é um jogador titular absoluto, imprescindível. Quando a gente olha também para o ataque, o Luiz Henrique, esse para mim, ele não só cravou a participação na Copa do Mundo, como pode ser titular. Não duvidem que Luiz Henrique seja titular do Brasil na Copa. O Ancelotti sabe que ele é um cara que na hora realmente mais importante, aquela que o jogador está pressionado, ele aparece. Foi assim contra a França no segundo tempo. E ontem eu acho que ele se movimentou muito bem, deu oportunidades para os companheiros. O Ibanez, ninguém falou nada aqui ainda, e eu quero saber de vocês também. E a gente sabe que o Endrick entrou, o Igor Thiago, esses também foram muito bem. Chico? Eu acho que o Luiz Henrique, o único problema dele é concorrer com o Estevão, naquele lado direito do campo. E para mim o Estevão é que o Estevão tá vindo de lesão, né? Sim, aí tem essa questão física que talvez, né, pelo fato do Luiz Henrique ter aproveitado realmente todas as vezes, não só nessa data FIFA em que ele vestiu a camisa da seleção. Pode ser um titular ou um 12º jogador. Eu acho que ontem o Vinícius Júnior, especialmente no gol, fez aquilo que se espera dele. Foi uma jogadaça do Vinícius Júnior, num passe maravilhoso do Matheus Cunha. Pô, ele carrega 3, 4 caras, ele acelera no momento certo, ele dribla, ele espera o momento para dar o passe. Levantou a cabeça, viu, Danilo, que tem essa característica. E eu falei ontem aqui do Bruno Poderia Guimarães. ter passado para o João Pedro, ele olha e ele prefere passar, ele tem a escolha do Danilo. Isso é muito legal. No espaço aberto que o Danilo estava entrando, como é a característica dele. Eu falei ontem aqui do Bruno Guimarães, que para mim é um jogador assim... que preenche muito o meio-campo, nesse esquema um pouco kamikaze, que a gente pode até falar se é o ideal para uma Copa do Mundo, no 4-2-4, você ter um Casemiro e um Bruno Guimarães, especialmente o que o Bruno faz, é fundamental. O Danilo, cara, mais do que uma alternativa... Dá para jogar os três, Chico? Dá. E esse é um ótimo ponto. Então. Porque esses dois jogadores, o Bruno Guimarães e o Danilo, cara, eles têm um preenchimento ali que eles conseguem se desdobrar. Na área, né? E aí, se você tiver um Matheus Cunha que, na falta de um meia armador de ofício, ele tem sido esse meia, você teria o Casemiro, 2 volantes, né, construtores, né, vamos lá, o Bruno Guimarães e o Danilo, e mais o Matheus Cunha. Mas tem que tirar um atacante. E aí, precisa jogar com 9? Daqui a pouco o Vinícius Júnior e o Luiz Henrique, o Vinícius Júnior e o Estevão fazendo uma fumaça lá na frente. Eu acho que o Ancelotti poderia repensar isso para jogos mais duros que serão na Copa do Mundo. Mas ontem isso não ficou, para mim pelo menos ficou claro que o Matheus ontem não foi atacante, foi meia. Exato. Foi articulador. E isso mudou um pouco a característica da seleção brasileira. E eu não sei se ele mudou pela seleção ou mudou pela Croácia, hein, Marco Aurélio Cunha? Eu acho que o que nós vimos ontem foram todos os gols surgidos de contra-ataque. Não sei se vocês perceberam isso. Todos de bola longa, pegando as linhas altas, e aí saíram os gols da forma como foram. Pênalti é contra-ataque? O pênalti foi uma jogada de Não, a contra-ataque. jogada de sofrer o pênalti. Não foi? Não, o gol de pênalti é contra-ataque. Peraí, você não viu a jogada? Você não assistiu? Ei, você assistiu o jogo ou você olhou o jogo? Você A jogada que originou o pênalti, né? Então, você veja que, muitas vezes, você tendo uma linha mais compacta e explorando a velocidade dos atacantes brasileiros, Vini Júnior, Luiz Henrique, amanhã o Estevão, o Endrick, o Brasil tem muita opção. Eu acho que nós temos que pensar um pouco mais na parte defensiva do Brasil para explorar melhor esse contra-ataque sem exposição. Nós tomamos um gol de contra-ataque expostos, uma jogada belíssima, bem enfiada a bola, mas é aí que está o problema do Brasil, não tomar esses gols de contra-ataque e, ao mesmo tempo, ter eficiência ofensiva. Então, acho que tem muita coisa para pensar, tem muitas opções. Nós temos Estevão para vir, nós temos Endrick que pode vir, Matheus Cunha jogando bem como meia. Acho que o Brasil está descobrindo agora os seus jogadores. Everton, eu quero saber se você ficou preocupado no momento em que a Croácia empatou o jogo em 1-1, se você achou que a defesa bateu cabeça, tem alguma coisa para falar do Bento, do Marquinhos, enfim. Porque o Brasil, com o pênalti e a marcação na penalidade, conseguiu se restabelecer muito rápido no jogo e ainda ampliou o placar com o Gabriel Martinelli.
Renata, eu acho que no gol, boa tarde a todos, eu acho que no gol o Bento foi precipitado, né? Foi precipitado e na saída ele perdeu o tempo de bola. Não acho que os dois jogadores estavam na marcação do atacante croata, repare, né? Tinha cobertura ali. E o Bento saiu meio atabalhoado e isso é um problema, né? Porque num lance desse aí, de um goleiro que não é tão jovem mais, né? Já é um goleiro rodado, experiente, acontece isso aí. Então ali eu fiquei um tanto quanto decepcionado com a possibilidade do empate, porque o Brasil é melhor. Falei isso ontem aqui pro Caramelo, que sem a soberba de querer achar que nós somos melhores que a França, porque nós somos melhores que a Croácia, seguramente somos, como fomos na Copa, ficamos pelo caminho lá e ontem a gente mostrou de fato que a gente é superior. O goleiro croata fez ótimas defesas, o Brasil chegou mais, o Brasil rendeu para ganhar de 3-1, até demais, né? Então assim, eu não vejo problemas, a não ser na falha do Bento no gol. Eu vejo problemas para o Carlo Ancelotti montar principalmente a linha de frente da convocação dele no próximo mês. Porque não vai ser fácil. Ele tem, o Danilo para mim já carimbou, o Luiz Henrique para mim já carimbou. Eu acho que talvez ele possa mudar a formação da seleção, embora ele insista no 4-2-4. Daqui a pouco ele pode meter 3 jogadores meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, meu primo, e o Danilo, e jogar com um trio de frente, não sei, mas independentemente de qualquer coisa, é muito jogador do meio para frente, com qualidade, e a gente vai acabar lamentando a ausência de algum deles. Mas em geral, Renata, eu gostei muito do que eu vi. A seleção foi realmente superior à Croácia, mas uma coisa que me chama a atenção, ontem quem provou do veneno da França, que nós provamos, foi a Croácia, porque a gente fez a mesma coisa que a França fez com a gente ontem com a Croácia. Tá, então deixa eu falar bem pausadamente para entenderem. Aqui são nomes que foram convocados. Se eles foram cortados por lesão antes da apresentação ou durante o período de preparação da data FIFA, isso é outra história. Mas esses foram os nomes chamados, independentemente de quem foi substituto, quem veio primeiro ou depois, tá? Essa é a lista completa. E aí ele chamou 4 goleiros, chamou o Hugo Souza na ausência do Alisson, que foi cortado por lesão e nem se apresentou. Bento e Ederson tiveram chances de jogar e atuar pela seleção. Aí a gente vai para os defensores, porque aqui é uma lista enorme, porque ele gosta dessa coisa, de zagueiro que é lateral, de fazer uma linha defensiva mais forte, e ele valoriza começar o jogo pela defesa. Quando ele chegou no Brasil, foi a primeira coisa, o Brasil não pode mais tomar tantos gols, e foi o que ele resolveu primeiro. Então o Vitor Reis veio como substituto, não é no final. O Gabriel Magalhães foi cortado já desde o início, o Alexandro do Flamengo cortado desde o início, aí veio o Kaique Bruno do Cruzeiro, o Bremer da Juventus, o Danilo do Flamengo que está garantido na Copa. Acho que até ele foi precipitado, não sei nem se ele precisava ter falado isso, mas enfim, já está falado e já é certo. O Douglas Santos outra vez aparecendo na ausência do Alexandro. O Ibanes foi testado na lateral direita, mas bem zagueiro, né? Bem defensivo, ali guardando a casa. Léo Pereira, não acho que foi bem contra a França, mas ontem, de novo, teve uma oportunidade. O Marquinhos já é unanimidade, se tiver tudo ok, titular absoluto. E o Wesley teve que ser cortado depois do jogo da França, mas ele foi importante porque ele causou a expulsão do Upamecano naquela partida, enfim. Meio-campistas, Andrei do Chelsea, bem até explorado pelo Ancelotti, o Casemiro, que é referência na seleção, o Danilo, que pode carimbar o Danilo, só se lesionar ou alguma coisa muito grave acontecer. Fabinho entrando no lugar do Casemiro, tendo um teste ontem, o Gabriel Sara, e aí vamos pro ataque. Aqui, provavelmente, residem dúvidas do Carlo Ancelotti para a convocação final. Endrick, esse ontem fez chover, foi muito bem, em pouco tempo. Martinelli também aproveitou fazendo gol. Igor Thiago também gol, cobrando penalidade. João Pedro, Luiz Henrique, ótimo nos 2 jogos. Matheus Cunha, ele gosta. Rafinha machucou-se, saiu. Ryan, uma chancezinha ali. E o Vini Júnior, que ontem foi Vini Júnior na jogada daquele golaço do Danilo Santos. E aqui, ó, prováveis convocados, mas que ficaram fora por lesão, não foram nem chamados ali. O Estevão, o Bruno Guimarães e o Éder Militão. Garantido, né? Que delícia. Só se não se recuperarem a tempo. Que delícia que a nossa produção foi cavar. Porque essa lista foi tão necessária, porque essa lista, ela decreta
oficialmente que o Neymar está fora da Copa. Essa lista acaba de decretar a ausência do Neymar da Copa do Mundo. Não. Você foi a convocação da última. Atenção, rapidinho. Peguei a lista aqui do YouTube. Posso colocar uma pitadinha no que você falou? Qual é a pitadinha? Porque nós sentimos aqui, ouvimos, né, que o próprio treinador da seleção brasileira, ele falou do Danilo, que joga no Flamengo. Sim. Ele tem o mesmo número de jogos do Neymar. 5 jogos. Eu falei ontem aqui, bom dia. E ele tá falando... Só que o Danilo, vocês concordam que ele não é titular no Flamengo? Não. Claro que não. Só que quem foi o cara que fez a definição do título do Flamengo ali na Libertadores? O Danilo. Foi o Yuri Alberto fazendo aquele gol de cavalinho. Yuri Alberto no Flamengo? Fez o gol de cavalinho. Mas eu fiz a lista aqui, ó. Danilo pelo pacote, né? A lista tá feita. Tocar a musiquinha, já eu passo a lista pra você. O Ancelotti me mandou. Neymar tá fora da Copa. Capelanes, que lista é essa que você disse que tem? Que Carlo Ancelotti, técnico italiano, que agora vai fazer uma preparação especial. Que crava Neymar fora da Copa do Mundo. Mas olha o E aí povo você pedindo fica à aí, ó, vontade pra falar se eu tô errado ou não. Olha o povo pedindo aí, O povo não sabe nada. Torcida mais fraca do são as mundo. filhas do Ulisses. Torcida mais fraca do mundo. Que fica... Neymar vai dormir, cara. cara. A Júlia ficou pedindo Neymar. Vai. É Ulisses. Atenção pra lista. Vini Júnior na Copa. Rafinha na Copa, Estevão na Copa, Matheus Cunha na Copa, Luiz Henrique na Copa, Endrick na Copa, Igor Thiago na Copa, Martinelli na Copa, João Pedro provavelmente na Copa e também o Rian na Copa. Não há espaço para Neymar, infelizmente. Eu cravo o Neymar fora da Copa do Mundo depois da lista que a produção mostrou aqui. Neymar está fora da Copa do Mundo. Cicinho, você concorda com essa lista? Você crava Neymar na Copa ou o Neymar ainda estará sendo avaliado até o final? Você tinha garantido ele se ele não fosse na outra. Não, cravar eu não cravo porque tudo depende do físico dele. É isso que você cravou, Xixi. Deixou bem claro que ele é um jogador que não precisa ser avaliado. Ele estando bem, ele vai pra Copa. Não tem como concordar com o Capelani. Porque ele bateu a cabeça, ele tomou 3 Você tira quem dessa lista? Quem você tira dessa lista que você tem aqui? O Ryan sai pro... Não sei se o Ryan tá O Ryan vai sair. O João Pedro vai sair. Parece que a gente segue. Não tem outro assunto. O mais importante é, na opinião de especialistas, quem cravou uma ida para a Copa, quem decepcionou, quem foi bem, esse teste final antes da última convocação. Isso vocês vão falar na sequência. Agora sim, né? O Brasileirão voltou. Depois da data FIFA, acabou a espera. É bola rolando, rodada cheia e emoção de verdade de volta. E eu já te pergunto, que tal aproveitar essa volta para fazer um palpite ainda mais completo? Porque na Novibet, você não precisa escolher só um mercado. Dá para montar sua aposta com 3 mercados diferentes e até mais. Você pode apostar combinando resultado, gols, estatísticas do jeito que você quiser. E para essa rodada especial de volta do Brasileirão, a Novibet preparou uma promoção para você entrar com tudo. Olha que legal! Você faz uma aposta de pelo menos R$50 com 3 mercados ou mais. Se o seu palpite bater perfeito, agora se não der certo, você recebe R$20 em aposta grátis e ainda ganha 50 giros grátis para continuar se divertindo na Novibet. Ou seja, você entra no jogo, aproveita a rodada e ainda tem uma segunda chance para continuar se divertindo. É mais emoção, mais possibilidades e mais vantagens dentro da plataforma. Então, já aproveita aí a volta do Brasileirão, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e monte agora o seu palpite. O Brasileirão voltou e o jeitinho que você gosta de se divertir também. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Bom, vamos lá, goleiros. Pra gente dinamizar, eu vou escolher alguns. Ronaldão, diga, bebê. 3 goleiros garantidos já na Copa. Crava aí pra gente. Rapaz, eu fiquei com medo do Bento e do Ederson nesses amistosos. Porque quando precisou... E o pior, assim, eles já estão na lista há muito tempo, né? Com o Tafarel, essa coisa toda. Então, a gente tem que ficar de olho. O Alisson tá machucado. Eu acho que tem a experiência de Copa do Mundo. Isso aí você tem que levar em consideração. Você levaria o Alisson? Estou falando como comentarista. Eu levaria o Alisson, mas não descartaria de forma alguma o Hugo. Alisson, Hugo e quem mais? Alisson, Hugo e levaria ou o Santos, veja bem, ou o Santos. Santos? Do Atlético Paranaense? Do Atlético Paranaense. Nem eu levaria o Santos do Atlético. Ou o Brasão. Eu levaria. E o Fábio? Fábio não?
O Fábio, eu gostaria que ele jogasse na seleção brasileira, mas tem a experiência do Alisson. Então eu não posso tirar o Alisson. Ou posso, Chico? Pode, você pode, mas não é você. É quem o Ancelotti vai levar, a pergunta. Ah, o Ancelotti vai levar? É. Ah, bom, que o Ancelotti vai levar, tenho certeza que ele já arriscou os dois, velho. O Ancelotti manja de futebol, como nós aqui. E o Hugo falhou contra o Japão, então tá arriscado também. Não, mas se for arriscar quem falhou, teve o cara que jogou 2 Copas e não ganhou. Então aí já desanda Nossa, tudo. eu acho também que, pela teoria do Ronaldo, o Donnarumma tem que deixar de ser o melhor goleiro do mundo porque ele não levou a Itália pra Copa, né? O Donnarumma ontem pegou e no pênalti passou e falou, Ronaldo. Agora é o seguinte, quem quer falar sério de goleiros aqui? Quem se apresenta? Eu acho que não vai ter muito segredo. Eu acredito que ele deu oportunidade pro Bento. Talvez só tenha essa alteração o Hugo Souza sendo o terceiro goleiro. Eu não acredito que o Ederson vá perder esse segundo posto. E essa é a grande dúvida. O Hugo Souza, se estiver bem até a Copa do Mundo, eu acredito que o Hugo Souza vai... Eu só quero usar uma frase. A data FIFA inocentou e isentou o Alisson de qualquer coisa. Porque nunca ele teve falhas como os dois goleiros, o Ederson e o Bento, tiveram. Contra o Peru ele fez gol contra, só pra te lembrar, que ele jogou a bola pra dentro do gol, né, Caetano? Então, jogo decisivo, eliminou o Brasil da Copa América. Ele eliminou? Ele fez gol contra, pô. Você acha que o Ederson contra a França ele falhou nos 2 gols? Não, eu achei que ele foi muito inseguro. Não, é que as primeiras, o Chico até comentou isso, as primeiras saídas de bola com os pés, que é uma especialidade dele, não foram boas, mas eu acho que o Ederson não foi o responsável pela derrota. Responsável não, mas ele não foi bem. Os 3 goleiros. E ele não tá bem no Fenerbahçe, eu não levaria nem o Ederson nem o Bento. Os 3 goleiros que deveriam ir rapidamente para ser titular, na minha opinião. Carlos Miguel, tá? Levaria fácil, Monsagrado. Claro, você quer ver levaria o Brasil o Hugo, principalmente pensando em pênalti. Pensando que você quer eliminar o Brasil. E o terceiro goleiro levaria o Fábio, até por uma questão de merecimento, que é um injustiçado. Everton Guimarães, e você, quais seriam os seus 3 goleiros? Ou melhor, não adianta a gente querer. O que o Ancelotti vai levar para você? É isso. Eu não sei, é que parece que vocês vão acompanhar os testes. Eu acho que ele vai levar o Alisson, o Ederson e o Bento. Eu acho que serão os 3. Agora, vocês estão pedindo o Fábio? Vocês estão pedindo o Fábio? Onde é que vocês estavam quando o Fábio ficou 20 anos fazendo no Cruzeiro, o que ele está fazendo, até mais do que fazia no Fluminense, e ninguém falava do Fábio. Aí agora o Fábio está no Fluminense com 58 anos, não, porque tem que prestar uma homenagem, levou o Fábio, está pegando demais. Ficou 20 anos aqui. E outra coisa, no lugar do Bento eu levaria o Everson aqui. Aí vocês falam, é bairrismo, porque é do Atlético e tal. Não, é porque ele é um goleiro completo e não existe hoje no continente um goleiro mais completo que o Everson. É só enxergar além das montanhas de Minas aqui. Ai, papai, vocês pediram o Fábio, me dá uma urticária, que é um negócio impressionante. Com 45, os caras ficou aqui 20 anos pegando tudo e ninguém pediu o cara na seleção. Ah, nem dou conta, não. Pra gente fechar o assunto goleiros, pra você, quem são os 3, depois de todos os testes do Ancelotti, que irão pra Copa? Não é a sua opinião, é quem o Ancelotti vai levar. Eu tenho até uma informação legal. A imprensa não pôde ficar no treino da seleção durante muito tempo, né? Só que o Hugo, uma pessoa que estava no treino, falou que o Hugo se destacou pegando pênalti. Tem um momento ali que os jogadores estavam batendo pênalti e o Hugo chamou a atenção dessa pessoa. Então eu levaria Alisson, Ederson e Hugo Souza. Ele não entendeu a pergunta. Mas você acha que essa... Bom dia. Não, só uma pergunta. Pra vocês são os 3 nomes que o Ancelotti vai levar, é isso? Sim, na minha opinião vai Alisson, Ederson e Hugo Souza. Muito e ele vai bem. levar esses 3. Agora vamos... mas você falou que era um outro, que era Santos, que era Brasão, eu não entendi nada. Eu tô com os garbinhos, porque aí no meio da Copa pode mudar muita coisa. Agora, a lista eu vou deixar até aqui, olha os defensores. A gente viu nessa data FIFA, especificamente, muitos sendo requisitados e outros impossibilitados por lesões. O Vitor Reis, o Alexandre, o Gabriel Magalhães, Kaique Bruno, Bremer, Danilo, Douglas Santos. Lembrando que o Danilo do Flamengo está garantido, então isso é um a menos para a gente pensar. Ibanes, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley. E aí tem Militão, tem muita gente ainda nesse radar. E aí, para vocês, Edu? Você que é o especialista da posição. Renata, Marquinhos, sem dúvida. Eu acho que o Gabriel Magalhães seria a dupla titular da seleção brasileira. Vendo assim o que o Ancelotti fez nessa data FIFA, o Léo Pereira vai estar nessa lista e o Bremer também. Agora, a questão que a gente vai falar é a questão do Danilo e do Militão. Qual a posição que, de repente, o Ancelotti vai querer? É lateral? É zagueiro? Então, eu levaria os dois
né? O Wesley também eu levaria e eu acho que faltou mais um, né? Eu acho que tá todo mundo dessa lista aí, menos Vitor Reis, Kaique Bruno e o Léo Pereira, eu acho uma dúvida. De resto, é isso aí com o Éder Militão. E outra, tem um Alexandre também que entrou muito bem de zagueiro, que entrou, jogou muito bem também, e aí também não teve. Mas também que enfrentou problemas de lesão no clube, né? Se recuperando. Pode ser. Mas o Bremer, o Chico destacou o Bremer pelo jogo da França, que foi bem mais difícil, né, gente? Também acho que ele foi bem testado ali. O Ancelotti podia jogar com o Bremer, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Joga com 3 zagueiros e ganha a Copa, velho. Mas não vai jogar com 3 zagueiros. Não vai nunca. Não vai ganhar a Copa nunca. Se jogar com 3 zagueiros, ganha, doutor. Se jogar com 3 zagueiros, ganha. Não tem variação tática, tem que jogar com 3 zagueiros. O Filipão ganhou a última Copa com 3 zagueiros. Se a gente for na linha de raciocínio do Militão, esperar pelo Militão de lateral, você tem já o Danilo garantido que ele falou que vai estar na Copa. E o Ibanez foi testado isso pra... Mas acho que o Ibanez não vai. O Ibanez está fora. O Ibanez está fora da lista da Copa. Eu acho que, Será? Eu acho que pelo teste que ele fez ontem, ele é um dos defensores. Só uma coisa, lembre-se que ele tem que mandar uma lista prévia com 55 nomes. Aí vai todo mundo. Isso vai ser legal, que é no dia 11 de maio, tem que entregar para a FIFA. Porque a gente sabe que as lesões, as bruxas ficam soltas, sempre alguma coisa, uma infelicidade acontece. E aí depois, no dia 18, aí ele vai convocar valendo. Então... Nessa aí vai até o Ronaldo lá, né? Nós estamos Mas eu já precisando de fui goleiro. várias dessa aí pra Nós estamos Copa. precisando de goleiro, Eu fui pô. umas duas e eu fui nessa aí. Ninguém lembrou. Chico Garcia, você exalta Bruno Guimarães há tempos, mas agora ganhou mais um na posição ali, o Danilo Santos, que é meio que uma ilha deserta no Botafogo. O time do Botafogo mal e ele voando. Mas isso é legal, porque no Botafogo ele é até o artilheiro do time, porque ele faz tudo no Botafogo. E ele fez falta contra o Furacão. Ele é o vice-artilheiro do brasileiro? Atrás do... Pode ser, do Carlos Vinícius, pode ser. parece Eu sei que que do Botafogo ele é o artilheiro, é o cara que desarma, o cara que marca, o cara que arma o time, pisa na área. E na seleção brasileira parecia que ele estava no Botafogo, parecia que ele estava no Palmeiras, surgindo. Ele não sentiu o peso Cria da da academia, né? Como é que não ficou no Nottingham Forest? É isso que ele teve uma lesão logo que ele chegou e aí ele volta para o Brasil naquela confusão do Textor, né? Porque o Danilo tinha qualidade e tem ainda, né, pela idade, para jogar numa outra prateleira. Se você fosse o Ancelotti, você no meio de campo levaria Arthur ou Alan Patrick? Na sua seleção. Na sua posições diferentes, são posições diferentes, né? Infelizmente. Mas é meio campo. Hoje, Quem entra no meio de campo? Hoje, fisicamente, eles já não estão em condições de vestir uma camisa da seleção. Infelizmente, eu digo isso porque. Agora, eu sei, eu entendi a sua casquinha de banana aí, Ronaldo. Mas, Renata, só para concluir. Casemiro e Bruno Guimarães são a dupla titular, mas o Edu, na abertura do programa aqui do debate, ele colocou uma ideia que eu não sei se não está muito em cima da Copa, de que a gente deu uma povoada nesse meio-campo em alguns jogos mais difíceis, já que o Matheus está se firmando como esse meia, você coloca Bruno e Danilo com o Casemiro abrindo o meio-campo e 2 atacantes. Eu acho que a gente tem mais estrutura para encarar grandes jogos. Povoada. Povoada no meio-campo. E, na verdade, geralmente uma Copa do Mundo, uma campanha vitoriosa, ela tem alguma troca de um jogador que começa como titular e aí outro acaba se destacando. Aconteceu isso em 94, Raí, Raí. Sim, e o Mazinho acabou virando titular. Sim. Então, o Kleberson ganhou uma posição na Copa do Mundo de 2002. Eu não acho que o Ancelotti ele vai fechar totalmente, ele vai priorizar o que ele vem pensando, que são esses 4 atacantes, esse meio campo. Mas depois eu concordo, gente, ele pode trocar, por que não? Se não der certo, se o Brasil tiver algum vacilo, por que não fazer uma troca? Mas aí que tá o problema, aí que mora o perigo. Você matou a charada. Por que mora o perigo aí? Você matou a charada. Porque ele vai começar com 4-2-4 e aí vai passar por cima. Haiti, Escócia, jogo duro contra Marrocos. Aí ele vai pegar uma seleção de maior potência com esse esquema, vai tomar um pau. E não vai querer tomar um pau. Só que não tem uma outra questão. Depois de 20 dias de preparação, de uma fase de grupos, você não vai ganhando corpo, Marco Aurélio Cunha. Você que já esteve nos bastidores da seleção feminina do Brasil. Renata, sempre que você vai progredindo a seleção, ganhando jogos, vai ganhando corpo, vai mostrando opções, fragilidades e correções. Então, o Brasil... Na Jamaica foi assim. Aquela brisa passou. Na Jamaica em 98... Muita fumaça e pouco resultado. Na Jamaica em 98, nós perdemos de 3-1 da Croácia, 5-0 para a Argentina, mas vencemos o Japão por 2-1 na última partida. Então, a equipe vai ganhando corpo, vai melhorando. E o treinador vai percebendo também um detalhe muito importante, o bastidor. O bastidor é o jogador que está sensível, que não está se posicionando bem, que está sentindo o peso do jogo.
Isso a gente que fica fora aqui olhando não sabe. O treinador olha no vestiário, ele sabe quem tá tremendo e quem não tá. Quem tá com vontade de pegar a camisa e jogar e quem não tá. Isso tá fora dos nossos olhos. E aí que muda muito o futebol, o jogo e as decisões. Eu gosto de jogador que não sente uma partida decisiva. Isso às vezes não é nem o que o cara quer. O cara quer jogar todas bem, obviamente. Mas tem gente que lida melhor com essa pressão, com uma Copa que são poucos jogos, um torneio de tiro curto, mais intenso. O cara que não quer bater o pênalti na decisão. O Messi ontem deixou Otamendi bater um pênalti. Nossa. E deixou. Uma Zâmbia e Mauritânia. Na Mauritânia tomaram um sufoco, da Zâmbia não. Aí jogaram a Vera contra a Zâmbia. Era tanto amistoso pra acompanhar, tudo ficou difícil, né, gente? Mas o doutor falou que ganha corpo, né? O doutor não ganhou corpo. Não, o doutor, o corpo dele é o mesmo desde os 15 anos. Aqui, ó, a gente vai deixar aqui na tela para vocês terem uma verificação do que ele chamou nessa data FIFA, não é? Que era de testes, todo mundo sabia. Endrick, beleza, né, gente? Acho que... Sim. Alguém acha que o Endrick não vai? Eu só queria falar uma coisa, Fale. até pro Ulisses Costa. A pauta Ulisses Costa tem que ser Endrick, não Neymar. O Endrick é inviável não levar o Endrick. O Endrick tem a aura do gol. Tudo que esse menino fez na seleção brasileira desde que ele entrou, ele resolveu de alguma maneira. E o Ancelotti, me parece, eu tenho essa sensação, eu quero estar errado, tem um pouquinho de resistência. Eu não sei se pela questão física, se porque ele acha que o Endrick é muito corpulento, não sei. Ou se é muito jovem, porque ele fala que Lento? Corpulento. Ele tem uma complexão física diferente. Só que eu acho que ele é forte. Eu acho que ele é um tanque. Eu acho que ele, cara, ele é um jogador pra levar. Se você precisa de um 9, tem que ser o Endrick. Ele mudou o jogo pro Brasil ontem. E ele tem velocidade. Tem um detalhe. O Neymar, tá todo mundo dizendo assim, depende só do Neymar, ele tem que ter sequência, até a Copa tem que jogar. O Endrick precisava desses minutos e uma coisa é certa, ele aproveitou. Ele aproveitou, se vai levar ou não, não sei. Mas que ele aproveitou, ele deu a assistência, ele cavou um pênalti, ele se movimentou em pouco tempo. Então esse aí, gente, Ancelotti, leva. Sempre é bom levar um jovem também, isso dá sorte pra seleção. Dunga? Aqui o Gabriel Martinelli, ele é uma unanimidade para o Ancelotti, né, gente? Não para nós, mas para o Ancelotti, sim. Pra mim é cachorro banguela. Que isso, Cicinho? O Cicinho não levaria, mas eu acho que ele vai... Ele tá mal no Arsenal, pensando pelo que ele tem feito até agora. Igor Thiago tem chance de estar na Copa, né? Eu acho que pela característica, não temos um jogador como ele. Um centroavantão. Pedro, olha o Pedro olhando pra essa lista hoje, hein, Chico? Calma, Bom, Ronaldo. só pra gente finalizar aqui, o João Pedro, vocês acham que é dúvida ainda? Ele não aproveitou, tá? Ele não aproveitou. Mas ele foi bem no Super Mundial. Desculpa, gente, não dá pra levar um centroavante que não tem um gol marcado com a camisa da seleção brasileira. Isso não existe. Acabou. E olha só, Luiz Henrique se aproveitou demais, além da conta, né? Esse vai, não tem dúvida. Rafinha não tem dúvida. Ryan... Dentro. Muito pouco. Fora. Muito pouco tempo, né? Ryan é é ótimo dentro. jogador, mas muito pouco tempo. Ryan é dentro. Fora. Esse cara é um monstro. É que o Estevão não tá aí, o Estevão bem, né? Dentro. Recuperado de lesão vai. Vini Júnior Sim, unanimidade. indiscutível. Banco. E só um pouquinho, uma perguntinha, Capelanes. Agora, Ryan ou Neymar? Ryan ou Neymar? Ryan é muito dentro. Fácil. Hoje melhor que o Neymar. Vamos começar então com o Fluminense e Corinthians. Ai. Cicinho. 3-0 Fluminense. Ô, louco. Chico. 1-1 para o Corinthians. Nossa. Edu Dracena. 0-0. Capelanes. Qual a chance do Corinthians ganhar hoje? 2-0 Fluminense. Agora eu me animei. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Fluminense. Meu palpite é 2-1. Por quê? 2-1 para o Fluminense. Boa. Não, aí tá certo. Aí 2-1. E aí, Sgarbi, seu palpite para Flu e Corinthians? Deixa eu sair daqui. 2-1 Tricolor, Rei, tô com você. Ronaldão. Doido o Yuri. O Yuri adora fazer gol no Maraca, vai ser de comer. Fábio, cobertura, bebê. Inter em São Paulo? Você quer começar? Pode começar. Eu posso começar? Pode. Eu ia falar 2-1. Vai falar 0-0. Não, mas vai ser um jogo xoxo, desgramado, 0-0. Conheço meu eleitorado. isso, Ronaldo? Marco Aurélio Cunha. Eu sei o seu coração hoje fala mais alto. Doutor. Mas se trouxer o empate, tá bom. 1-1. Opa! Capelani. Olha só, hoje estou contagiado por este homem. Tricolor vence. 2-1 São Paulo. Edu Dracena. 2-1 Inter.
Cara, puxa saco, Cicinho. puxa saco, São Paulo. E aí, você tá Cicinho? machadizado hoje? Não, tá machado sem cabo, mas 3-1 tricolor. Isso, Cici. Isso que tá Aí o sendo. Palmeiras fez 3-1 no Inter. João Pedro, e aí, confiante como torcedor? Como é que tá o palpite? Muito confiante, Rê. Hoje é a goleada de São Paulo, 1-0. E com essa ele se despede da gente. Chico! A volta de Roger Machado ao Beira-Rio é 2-0 tricolor. Que isso, e o seu palpite? E o meu palpite é 2-1 Inter. E é de tijolinho, tijolinho. E eu só vou dar um pro São Paulo, vou dar um gol pro São Paulo, porque Félix Torres estava com a seleção. Agora tijolinho quebrado. Agora vai. É isso, de tijolinho em tijolinho a gente segue. Os donos da bola e o Neto chegam agora. Beijo, Brasil. Vai, Brasil! Vai, Brasa!